A gameleira, árvore símbolo de perseverança e resistência que caracterizam o povo do Acre, faz parte do sítio histórico do 2º Distrito. Foi esta árvore que, no final do século XIX, serviu de marco de fundação de Rio Branco, a capital do Acre, quando Neltel Maia fundou seu primeiro seringal, à margem direita deste rio, ao longo da grande curva, onde ainda hoje está situada a gameleira. A reurbanização do local, carinhosamente conhecido como Calçadão da Gameleira, deu à cidade um novo espaço de lazer e expressão popular, onde são comemoradas as datas folclóricas e cívicas. Esse calçadão fica situado à margem direita do Rio Acre, em frente ao centro da capital, e está situado ali o centro histórico mais antigo da cidade. Esta é a Rua 6 de Agosto. Ela é uma das primeiras ruas de Rio Branco. Ela surge de um varadouro que ligava o seringal Catuaba ao seringal Empresa, por onde se transportavam mercadorias em tropas de burro. O varadouro só ganharia o nome de Rua 6 de Agosto entre 1904 e 1908, em homenagem à data do início da Revolução Acreana, que esta revolução aconteceu para que o Acre se transformasse em território brasileiro. A modernidade, a construção desse palácio onde nós estamos, ela começou em 1929 e foi inaugurada dessa forma em 1930 e inacabada, porque ele queria inaugurar ainda em sua gestão. A construção do palácio foi terminada apenas em 1948, dessa maneira, como nós podemos observar, devido a que tudo que foi usado na construção do palácio era importado, desde os ladrilhos hidráulicos, a madeira, piso, a
temos em cada mostruário também falando um pouco do cotidiano dos seringueiros. Temos exemplares de sapatos de borracha, do jamachim, que é uma espécie de mochila para carregar seus pertences, castanhas, e algumas fotos também da época da construção do palácio. Aqui seria a pedra angulão. E foi também palco de acontecimentos importantes para a cidade, casamentos do filho do governador, a missa. Aqui temos a pela da borracha, pela de seringa. Esse seria um carimbo de um seringal. E aqui mostra um carimbo também. Temos uma faca utilizada para a extração do látex e uma lamparina. Esse seria o jamachim, da maneira como era usado. Aqui seria uma colomba para iluminar as florestas quando eles saíam para fazer a extração, muitas vezes ainda era de madrugada. E eles utilizavam. E são moedas, cruzeiros e também moeda boliviana. Essa seria uma pela, aquela que nós vimos, uma pela de borracha. Essa terceira sala, ela trata dos geoglifos. Elas são escavações ou valetas na terra que elas têm formas geométricas ou podem ser circulares, retangulares. Elas são obras pré-coloniais, são dos nossos antepassados e ainda não se sabe por que foram feitas, se foram táticas de guerra, se foi agrícola ou até mesmo se serviu como pontos cerimoniais para rituais. Desse outro lado nós temos vasos e pedras que não são da região, ou seja, que foram trazidas para cá. E elas são melhores vistas quando você sobrevoa, que muitas vezes quando você anda ela parece estradas, né? Quando você sobrevoa você tem uma noção da extensão dela e das formas geométricas. Eles datam de 1.000 a 3.000 anos atrás e tem em torno de 150 a 300 metros. Essa quarta sala ela se chama Povoamento Indígena e vem resgatar as nossas raízes. Existem ainda no Acre 16 etnias, eram em torno de 50, mas devido às correrias e à chegada do homem branco também com as doenças que trouxeram, muitos povos acabaram sendo dizimados. Cada um desses totens representa as 16 etnias que estão localizadas aqui no Acre, no sul do Amazonas e sudoeste de Rondônia. Temos também nas paredes vários artefatos de músicas, cestaria, cocares, colares e flechas e até mesmo roupas que eles utilizavam. Aqui uma amostra de roupa axaninca, que é da região do Andes, que é um pouco mais frio, então eles usam uma espécie de poncho. E já desse outro lado temos um mostruário de uma roupa um pouco mais para o calor, adaptada da etnia Kaxinawá, que eles utilizam aqui, que já falamos um pouco mais de quinta sala. Nós continuamos resgatando a base da formação da sociedade acriana, que são também os nossos migrantes que vieram com o primeiro ciclo da borracha. Em sua maioria são os nordestinos, descendentes africanos, sírios, libaneses e europeus, portugueses e espanhóis. Cada um desses fones tem depoimento desses descendentes, desses migrantes, que conta o seu relato, a sua história, o que motivou eles virem, como que foi esse período para eles aqui. Cada áudio dura em torno de 15 a 30 minutos. Essa sala ela se chama Em Defesa da Floresta e ela retrata um pouco dos movimentos sociais da década de 70 e 80. No regime militar, a borracha já não era mais rentável. Então se instaurou nessa época o agronegócio. O agronegócio ele implica desmatar a floresta, acaba com o modo de vida dos povos tradicionais que aqui existia, o modo de vida do seringueiro, que para a extração da seringa ele precisa da
a floresta em pé, precisa de um ambiente sustentável. E dentro dessa perspectiva se fizeram vários movimentos contra essa devastação da floresta. Um deles foi o movimento empatista, que eles faziam verdadeiras correntes humanas com índios e seringueiros, tentando sensibilizar, eles se colocavam entre a floresta e os fazendeiros, tentando sensibilizar os fazendeiros para não derrubada da floresta. Nesse outro painel nós temos um pouco do Chico Mendes e da notoriedade que ele ganhou tanto nacionalmente quanto internacionalmente na luta, na preservação do modo de vida dos seringueiros, de se manter a floresta em pé da sua importância. Esse outro painel ele mostra a Revolução Acreana, tentando fazer o paralelo de que sempre para defender esse território se pegou em armas para manter o modo de vida dos povos. Nas prateleiras, nos mostruários, nós temos garrafas que foram encontradas no Seringal do Bom Destino, em sua maioria são importadas e tinham bebidas, né, utilizadas pelos seringueiros. A sétima sala ela trata um pouco da anexação do Acre, que tudo começou com o mapa das cores, com o princípio do uti possidetis, que é aquele quem habita a terra é dele. O primeiro tratado de Madrid que foi feito com esse termo de uti possidetis mostra que os brasileiros estavam se espalhados por aqui. Então ela delimita a fronteira nessa linha reta, mostrando que o Acre era parte da Bolívia. Como os brasileiros não cumpriram esse tratado, a Bolívia reclamou um outro tratado, que foi o Tratado de Achacuti. Os brasileiros já estavam se espalhando por esse território. Aí, com o Tratado de Achacuti, se delimitou a linha um pouco mais para baixo, a fronteira um pouco mais para baixo, demonstrando ainda assim que o Acre era ainda parte da Bolívia, né, e uma pequena parte do Peru. Diante dessa situação, veio Luiz Galvez tentar resolver esse embate, porque eram habitados por brasileiros e os brasileiros reclamavam a posse dessa terra. Luiz Galvez veio para tentar dirimir essa disputa, só que bastante desolado, que ele não tinha o apoio do Brasil, ele veio e criou a sua própria república, que foi a República de Galvez. Durou 8 meses e tem até o termo que ele utilizava: se a pátria não nos quer, criamos outra. Durou por pouco tempo. Dentro desse meio tempo, que o território ainda é da Bolívia, a Bolívia fez um acordo com o Bolivian Syndicate, que era uma empresa anglo-americana, na verdade, entre ingleses e americanos, que tinham poderes de arrendamento e de militares também. Isso preocupou bastante na época o Brasil, que se interessou, né, em entrar nessa disputa. Diante disso veio para cá José Plácido de Castro, na época que era um gaúcho, e foi ele quem de fato fez a revolução, que foi a tomada de Porto Alonso, depois conhecida como Porto Acre, e logo depois veio o Tratado de Petrópolis, firmando um acordo com a Bolívia, onde a Bolívia estava perdendo vários territórios, e ficou-se firmado nesse acordo que se faria uma estrada, que é a Estrada Madeira-Marmoré, até o Atlântico, para que a Bolívia pudesse escoar os seus produtos, e também, a título indenizatório, seriam pagos 2 milhões de libras esterlinas. O que aconteceu é que o Brasil não cumpriu essa parte do acordo. Nessa época, a Bolívia estava em comemoração e foi enviado para eles 2 cavalos como presentes, e ficou-se então a história de o Acre custou só 2 cavalos, como o Brasil não cumpriu a parte do acordo. No mostruário nós temos a primeira bandeira, que foi feita na época do Luiz Galvez, foi feita por ele, e nos mostra que a parte verde seria as florestas, né? O ouro da Amazônia seria as pelas negras, a borracha, e a estrela simbolizaria a solidão que ele passou nesse momento, e o sangue também derrubado para a conquista do território. Ao lado, no mostruário, nós temos um sabre usado pelo Plácido de Castro, e as exposições aqui na mesa falam um pouco sobre o mapa e o Tratado de Petrópolis.